Olá, o Ciência é Tudo já está no ar. Eu sou Lilian Reis e por aqui a gente aproveita o fim de ano para fazer algumas retrospectivas bem especiais. No episódio de hoje vamos mostrar momentos em que a importância da tecnologia no cotidiano foi destaque no Ciência é Tudo. E por isso vamos falar de TV digital, conectividade, inteligência artificial, gamificação. Se você já estiver pronto aí, vamos juntos! Aquela TV antiga de tubo já é coisa do passado na maior parte dos lares brasileiros. A TV analógica, que vivia com chuviscos e interferências no sinal, deu lugar à TV digital com qualidade de som e de imagem superiores. A TV digital já pode ser sintonizada em cerca de 90% dos lares brasileiros, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, feita em 2018, o que significa que a velha TV de tubo está se aposentando no país. A TV digital possui uma qualidade de som e imagem superior à da TV analógica e surgiu no Brasil em 2007. A principal diferença é a forma de transmissão. Enquanto a analógica utiliza ondas eletromagnéticas contínuas, a digital utiliza uma corrente de bits, que são reconvertidos quando chegam na nossa casa, como na transmissão de dados pela internet. Na TV digital não existe aquela imagem com chuviscos, ou ela aparece com 100% de qualidade, ou alguma interrupção forte do sinal corta a imagem totalmente. A imagem da TV analógica é chamada de SD, Standard Definition. Já a TV digital possui resolução HD, High Definition. Existe a possibilidade de um dia a nossa transmissão ser feita em Full HD, que tem o dobro da resolução de uma imagem em HD, e até mesmo uma transmissão em 4K ou em 8K, algo que já ocorre em testes na TV aberta do Japão. A TV digital é interativa e pode transmitir dados pelas antenas. Por isso, é possível acessar informações pelos canais da mesma forma como fazemos na internet, mas claro, com uma velocidade e espaço bem mais limitados. O sistema digital tornou menor o uso do espaço eletromagnético necessário para a transmissão de um único canal, o que permite que mais canais caibam dentro do mesmo espaço, gerando a multiprogramação, que aumenta as opções de cultura e de informação na TV aberta. Com o desligamento do sinal analógico, ficou liberado o uso da faixa de 700 MHz do nosso espaço eletromagnético. Esta faixa está sendo usada atualmente para a transmissão de serviços da tecnologia 4G da telefonia celular. Uma das vantagens oferecidas pelo sistema de TV digital é a interatividade. Ela possibilita, por exemplo, o acesso à grade de programação da emissora e às sinopses dos programas. O telespectador pode inclusive assistir a uma partida de futebol por diversos ângulos. A TV digital traz inúmeros avanços em relação à televisão analógica, como a estabilidade do sinal e o ganho de qualidade em imagem e som. Outra vantagem é a interatividade possibilitada pelo Ginga, um aplicativo criado por pesquisadores da PUC-Rio e da Universidade Federal da Paraíba e que foi adotado pelo Sistema Nipo-Brasileiro de TV Digital Aberta. O Ginga, ele é um middleware aberto de referência do Sistema Brasileiro de Televisão Digital. Ele foi instituído pelo Decreto 4.901, de 26 de novembro de 2003, e é uma inovação brasileira integrada ao Sistema Nipo-Brasileiro de TV Digital Terrestre. É considerada uma das maiores conquistas e diferenciais das pesquisas nacionais para a TV digital terrestre. Em 2006, foi criado o Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre, SBTVD, com a missão de estimular melhorias no sistema e assessorar o governo. Formado por radiodifusores, representantes do setor industrial, empresas de software para TV digital, além de universidades e centros de pesquisa,
o fórum teve um papel importante na evolução do Ginga e da interatividade na TV digital. O novo DTV Play foi especificado recentemente nos trabalhos do Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital e inclui as novas funcionalidades do Ginga Perfil D. Através do DTV Play, os dispositivos pessoais, como celulares e tablets, poderão se comunicar com a TV, facilitando a interação do telespectador com os programas de TV aberta, usando aplicativos instalados no próprio dispositivo pessoal. Imaginem os senhores que, enquanto você está assistindo uma novela, a emissora possa oferecer para você conteúdo relacionado àquela novela, ou possa oferecer a você um conteúdo que você perdeu, um capítulo de ontem, ou o capítulo de amanhã. Então, isso hoje você na TV linear não consegue fazer. Outra aplicação interessante com a questão do áudio, por exemplo, você vai poder ouvir um áudio, em vez de você estar ouvindo o áudio do narrador, você poder ouvir o áudio da torcida do seu time. Hoje, na TV digital aberta, além de poder acessar a grade de programação, serviços de utilidade pública e alguns aplicativos do governo, quando o espectador está assistindo a um conteúdo e aparece no alto da tela um ícone com a letra I, o usuário pode acessar o recurso interativo com o controle remoto. Dessa forma, ele pode até mesmo ver uma partida de futebol por diferentes ângulos. E com a integração entre TV digital e internet, as possibilidades de interação do usuário são potencializadas e mais fluidas. Com a utilização de novas ferramentas permitidas pelo canal de retorno via internet, aumentam-se as possibilidades narrativas de programas de TV, vídeos publicitários, teledramaturgias, dando cada vez mais espaço a experimentos interativos, através da contação de histórias não lineares e de possibilidades de escolha de diferentes desfechos, por exemplo. Passa a haver uma condição de bidirecionalidade entre emissora e audiência. A nova versão do Ginga, que permite a integração entre a TV digital e a internet, poderá ser incluída nos televisores fabricados no Brasil. A proposta está em consulta pública e prevê que em 2023, entre 90% e 100% dos televisores já tenham essa tecnologia. Outra possibilidade oferecida pela TV digital é a multiprogramação, um recurso que permite ao mesmo canal transmitir programações diferentes e simultâneas em até 4 faixas de programação. Esse recurso era exclusivo dos canais de órgãos e entidades da União, como a TV Brasil. Mas por causa da pandemia do novo coronavírus, o governo federal editou um decreto estendendo temporariamente a multiprogramação para televisões comerciais, públicas e educativas. Através da multiprogramação, as emissoras podem transmitir diferentes programas simultâneos ao telespectador e ele escolhe a qual deseja assistir. As TVs educativas podem transmitir programas como aulas de português, matemática ou física, e o telespectador escolhe a matéria do seu interesse diretamente em sua TV, no momento que o programa é veiculado. Na situação atual de quarentena em que vivemos, onde as crianças e jovens estão afastados fisicamente das escolas e das universidades, o recurso de multiprogramação pode ajudar bastante a educação do país. Estar online já virou uma necessidade para a maior parte dos brasileiros. 70% da população com 10 anos ou mais tem acesso à internet. Os dados são do IBGE. Seja para produzir conteúdo nas redes sociais, fazer compras em lojas virtuais ou se comunicar à distância, a conectividade acaba deixando o indivíduo mais vulnerável a ataques. A professora Rafisa Varão, da Faculdade de Comunicação da UNB, falou com Ciência é Tudo sobre os impactos da conectividade na nossa sociedade. Você conhece algum brasileiro que não está em nenhuma rede social? Difícil, né? O Brasil tem 140 milhões de usuários ativos nas redes,
o equivalente a 66% da população. Segundo um estudo produzido pela agência We Are Social, o brasileiro gasta em média 3 horas e 34 minutos por dia se relacionando com outras pessoas por meio do computador, smartphone ou outros dispositivos. Depois da internet, o mundo nunca mais foi igual. A velocidade das informações hoje em dia é bem maior do que anos atrás, e assim nós conseguimos até mesmo nos sentir parte de culturas vindas do outro lado do planeta. Você já ouviu falar do K-pop? Certamente sim. A partir do momento que você tem as grandes navegações, que você vai tendo contato com outras culturas e você vai assimilando aquelas culturas, nós já falamos em globalização. No caso do K-pop ou fenômenos similares, o que acontece é que nós temos uma maximização do que já vinha acontecendo no século XX, que é o que nós chamamos de cultura de massa. Se você tem um acesso muito fácil pelos meios de comunicação a uma cultura que está do outro lado do mundo, muitas vezes você vai atrás dessa cultura não só por um sentido de conectividade, mas também no sentido de se diferenciar ou dizer assim, esse é um conhecimento que eu tenho e às vezes a maior parte das pessoas não tem. Então, de certa forma, esse conhecimento sobre o outro lado do mundo, ele acaba sendo um tesouro para o usuário, né? Para o usuário de internet. Mas não é tão diferente de você pensar, por exemplo, numa banda como os Beatles, que é uma banda inglesa, mas é uma banda que faz parte da minha cultura, faz parte da cultura do meu pai, e nem eu nem meu pai vimos os Beatles pessoalmente. E além de cultivar nossos tesouros, pelas redes sociais é possível fazer de tudo. Manter contato com os familiares, fazer compras, se divertir com jogos, conhecer pessoas. O valor afetivo que colocamos nessas relações explica um pouco da nossa relação tão próxima. E isso não é só no Brasil não, viu? O uso da tecnologia pelo brasileiro se aproxima muito do uso no exterior. Aquilo que me parece fácil, ou então aquilo que me dá uma recompensa, como no caso das redes sociais. Eu ganho curtidas, eu ganho coraçõezinhos, então aquilo me dá uma recompensa afetiva. Isso acontece no exterior também. Quando falamos de aplicativos, aparece também a oportunidade de fazer negócios. Mas fique atento, porque a tecnologia não traz só benefícios nas nossas conexões do dia a dia. Quando a gente fala de internet, a gente não está falando de um mercadinho na esquina, nós estamos falando de milhões de dólares. É muito comum que as pessoas corram atrás desse nicho. Como a internet também ela te dá ferramentas para que você desenvolva o seu próprio aplicativo, isso se torna mais visível, até porque também nós estamos no meio da febre dos aplicativos. É preciso pensar no nosso papel como cidadãos digitais. Apesar de ser um ambiente virtual, na internet nós precisamos agir com responsabilidade, ainda mais como produtores e disseminadores de informação. Hoje, como as pessoas comuns, elas também produzem conteúdo, elas também têm uma influência na nossa vida cotidiana, que não passa mais por um profissional que precisa responder a um processo, etc. Se ele proceder de forma errada, essas pessoas elas precisam incorporar a responsabilidade. Porque uma vez que você coloca um conteúdo num meio de comunicação, esse conteúdo não atinge mais só o seu amigo, não atinge mais só o seu colega do lado. Esse conteúdo vai atingir, às vezes, centenas de indivíduos. E você, como cidadão, você precisa ter uma responsabilidade sobre aquilo que você publica. Hora do intervalo no Ciência é Tudo, mas rapidinho a gente volta. Estamos de volta com Ciência é Tudo. Você por acaso já usou um assistente virtual? Já teve e-mails indesejados filtrados pela caixa de spam? Já se deparou com recomendações personalizadas na internet? Então você pode estar mais habituado a utilizar inteligência artificial do que imagina. Embora cada vez mais presente no nosso dia a dia, a inteligência artificial muitas vezes passa despercebida em nossas vidas. Exemplos típicos que mostram essa presença podem estar em atividades rotineiras, como comprar na internet ou até mesmo assistir algo recomendado por plataformas que transmitem filmes e séries.
Inteligência artificial é um ramo da ciência da computação que reproduz o processo cognitivo humano em computador. Atualmente, ela aparece em várias aplicações, como em dispositivos de tradução, chats no banco ou reconhecimento de imagens. Todas essas aplicações são realizadas por modelos que trabalham com base no aprendizado. É um processo que utiliza um grande volume de dados para aprender automaticamente certa tarefa. Nesse sentido, essas funções têm dois tipos de tarefa que elas vão realizar, que é a de classificação, como essa, dada uma imagem, e identificar de que classe o objeto que aparece naquela imagem pertence, ou então o processo de regressão, que vai sugerir valores a partir, por exemplo, de uma série de valores, por exemplo, da temperatura, sugerindo valores da temperatura nos próximos dias. Em ambos casos, há um processo de aprendizado baseado em dados, em grandes volumes de dados, que pode acontecer de dois formatos, um supervisionado e não supervisionado. No caso supervisionado, cada instância de dados que é oferecida para o processo de aprendizagem tem associado o resultado esperado no processo de aprendizagem. Então, se você tem uma imagem com um gato, é informado que é um gato que está ali. Se você tem uma imagem que é um cachorro, é informado do cachorro. Então, existe esse pareamento entre a entrada e a saída no processo de aprendizagem. Pode ser um valor também, por exemplo, o dia e a temperatura do dia. No caso não supervisionado, você não tem essa correlação. Então, o que o processo de aprendizagem vai fazer é tentar estabelecer que elementos da entrada que sejam parecidos fiquem juntos e aqueles que são distantes fiquem separados. Para estimular o desenvolvimento desse tipo de tecnologia, o Rio de Janeiro pretende sediar o Centro de Excelência em Transformação Digital e Inteligência Artificial. A iniciativa é liderada pelo Instituto de Pesquisa de Engenharia, a COP, o FRJ, e o Laboratório Nacional de Computação Científica, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. O Hub Rio é uma iniciativa bastante interessante que envolve representantes do setor produtivo privado, do governo e da academia. É uma tag para Centro de Excelência em Transformação Digital e Inteligência Artificial do Estado do Rio de Janeiro. Uma força intelectual cognitiva voltada a desenvolver soluções aplicadas em prol da sociedade e que envolva essa inteligência artificial. O que acontece quando a lógica dos games ajuda nos processos de aprendizagem ou nas rotinas de trabalho, por exemplo? O engajamento estimulado pela gamificação é cada vez mais valorizado e já está na mira de escolas, empresas e mercado de consumo. O princípio básico da gamificação é ajudar a realizar tarefas e descobrir novas formas de aprender, levando para o cotidiano a lógica da competição, cooperação e aprendizado, habilidades envolvidas no ato de jogar videogame. É importante destacar que a gamificação transcende o entretenimento e incorpora uma nova pedagogia diante das ações do dia a dia, a partir de princípios comuns nos jogos, sejam eles eletrônicos ou manuais. Elementos de jogos e os próprios jogos transcendem a área de entretenimento. E ao redor do uso desses elementos, desenvolveu-se não só a pedagogia, mas também a andragogia que diz respeito à aprendizagem de adultos. Eu não diria que existe um único elemento, mas sim que nós vamos nos apropriar daqueles elementos que são os mais adequados para os objetivos que temos em termos de aprendizagem. O mais importante é pensar em qual que é o objetivo. Se o seu objetivo contém engajar pessoas, motivar pessoas e transformar comportamentos e potencialmente melhorar capacidades cognitivas, a gente pode utilizar a gamificação para isso. Então, para qualquer área, se você estiver pensando em algum desses 4 elementos, você pode utilizar a gamificação para dar um salto nos ganhos. Com um futuro cheio de possibilidades, a gamificação passa a ser uma prática cada vez mais presente na maneira de nos relacionarmos com tarefas e práticas da nossa vida afetiva, laboral e para a resolução de grandes problemas mundiais. Existem alguns pesquisadores que desenvolvem tecnologias que utilizam a gamificação
para resolver problemas que não são resolvidos por um conjunto de pessoas apenas. Você precisa de milhares de pessoas pensantes trabalhando num único problema para conseguir resolver esse problema em particular. Então as pessoas desenvolvem todo o conceito de gamificação para engajar milhares de pessoas em um determinado problema e assim conseguir resolver esse problema mais rapidamente. Controlar eletrodomésticos mesmo estando fora de casa ou regular a temperatura do ambiente com base na ocupação do espaço. Estamos falando da internet das coisas. Tecnologia essa que já é realidade e traz consigo desafios relacionados à garantia da privacidade dos usuários. Internet das coisas. Apesar desta ser uma expressão usada mais entre empresas e técnicos, muita gente já vem ouvindo falar deste termo. Trata-se de todo tipo de equipamento que pode ser conectado de diferentes formas. De um poste de luz que acende somente quando detecta pessoas e carros por perto, até sensores que monitoram o estado de pacientes à distância em hospitais espalhados por toda a cidade. Na internet das coisas, também tratada pela sigla em inglês IoT, novas aplicações permitem o uso coordenado e inteligente de aparelhos para controlar diversas atividades. As regras para o uso vão desde a conexão do sistema e a coleta de dados até o processamento inteligente das informações. Tudo isso associado a uma solução prática, algum uso que permite aumento de eficiência e redução de intervenção humana. A gente tem uma tendência sempre a pensar a comunicação entre pessoas, né? A gente com o nosso celular, com o nosso computador, a gente falando entre a gente usando a rede, mas já não é raro a gente encontrar máquinas, né, comunicando através das nossas redes, ajudando a gente inclusive no dia a dia. Então, a gente mesmo faz uso disso diversas vezes durante o dia, não tem essa visão às vezes. Por exemplo, quando você vai num restaurante ou você conclui uma compra num supermercado, que você coloca ali seu cartão de crédito, você está fazendo uma transação máquina a máquina, né? Uma transação onde uma máquina de cartão de crédito está concluindo a sua compra e caracterizando a conclusão daquele processo. Hoje já é comum você ver rastreamento de carros, caminhões e cargas no Brasil, mas com a expansão de internet das coisas e a evolução das tecnologias, tanto permitindo um consumo mais eficiente de recursos, como bateria, um custo mais baixo, tanto no dispositivo quanto na rede, um alcance maior dessas tecnologias, você tem a possibilidade de rastrear um número muito maior de objetos, né? Então, além de cargas, a gente pode estar falando de objetos estáticos na cidade, como lixeiras, placas e outras coisas que estão no âmbito das cidades, né? Uma das qualidades da internet das coisas é a capacidade de conectar máquinas que passam a se comunicar entre si. Com isso, é criada uma forma mais complexa de monitoramento, coleta, análise de informações e tomada de decisões, inclusive de maneira automatizada. No agronegócio é outro tema que é muito discutido sempre no Brasil, né, pela representatividade do setor para nós, mas onde você já vê aplicações práticas como, por exemplo, sensores de solo, microestações climáticas, sensores de fumaça para detecção de incêndio, rastreadores de ativos, tanto máquinas, tratores, quanto animais, até desde o âmbito de ver a movimentação desses animais, até pegar a temperatura, perceber se o animal está com alguma enfermidade, se ele está com alguma coisa que demande atenção. Sempre quando você está falando de internet das coisas, você vai ter um sensor falando com uma rede, entregando dados coletados em algum lugar, por exemplo, uma medição, uma movimentação de alguma coisa. Esses dados são trabalhados, uma conclusão é tirada e aquela informação é usada para alguma coisa. A regulação da internet das coisas ainda é um desafio no Brasil. São vários ambientes que se relacionam entre si, como, por exemplo, a comercialização de aplicativos e equipamentos, a capacitação dos profissionais para trabalhadores serem inseridos nesse novo ecossistema, mudanças que precisam ser planejadas no mercado de trabalho
e a necessidade da garantia da privacidade dos dados dos cidadãos. Como é que ficou o mercado de trabalho? Bom, o mercado de trabalho vai ser afetado, não tem a menor dúvida. As universidades, as escolas técnicas, elas estão trabalhando exatamente para isso, para formar mão de obra que nós não temos para isso, para esta modificação, para esse mundo tão conectado, ou como todo mundo fala, na transformação digital. Você pensar no início, você tem lá um sensor gerando dados que a Anatel quer saber se vai tributar isso daí ou não. Então essa é uma discussão. Quando você chegar na outra ponta, que você tem o dado, aí tem a discussão da privacidade e propriedade do dado, que é outra discussão. Então, esse grande conjunto de coisas do IoT é o que eu diria um grande desafio mesmo. Com a conexão crescente entre os equipamentos e as ações que realizamos no cotidiano, entender a tecnologia e o uso consciente das nossas informações digitais passam a ser conhecimentos cada vez mais necessários para a nossa vida no século XXI. Bom, o episódio de hoje fica por aqui, mas semana que vem a gente continua essa jornada do conhecimento. Eu sou Lilian Reis e desejo uma ótima semana para você. Tchauzinho!